Oportunidade, potencial dos produtos biológicos no sistema de produção de café. Ele é da Universidade Federal de Uberlândia, do campus de Monte Carmelo. Nós convidamos para a palestra o professor Dr. Gilberto de Oliveira Mendes. Seja bem-vindo, uma salva de palmas, recebe o nosso carinho. Muito obrigado, professor. Bom dia a todos. Agradecer aí a organização pelo convite, a oportunidade de falar desse tema extremamente atual, né, e parabenizar o Dr. Rodrigo pela brilhante palestra, extremamente inspiradora e que abre realmente o caminho para o que eu acredito e gosto de pensar numa nova revolução na agricultura, que é valorizando então os micro-organismos, né, todo o papel dos biológicos. Tá? Essa palestra aqui que a gente vai discutir, ela está conectada ao que o Rodrigo falou, né? Ele trouxe ali os ajustes que a gente precisa fazer no nosso manejo e dentre esses ajustes tem aquele ajuste grosso, né? Que é o manejo mais amplo da cultura, os tratos culturais, para valorizar essa microbiota, e aquele manejo médio, que é nós intervirmos na microbiota, nos micro-organismos que estão presentes ali, por meio de bioinsumos, né, inoculantes ou produtos microbianos. Então, a tônica dessa conversa que nós vamos ter aqui hoje é justamente esse ajuste médio, né? Como que nós podemos intervir positivamente nesse sistema de produção, introduzindo organismos benéficos. Tá? Então, eu trouxe rapidamente aqui uma imagem, né? Eu vou ampliar aqui, que ela mostra um contexto geral dos possíveis benefícios dos micro-organismos para as plantas, de forma geral, né? O Rodrigo já comentou para a gente aqui, nós temos vários benefícios possíveis que estimulam o crescimento, que protegem as plantas contra patógenos e pragas, tá? E também que promovem o crescimento diretamente. Tá? Então, nós temos aí vários papéis microbianos que podem estar envolvidos na síntese de hormônios vegetais, que vão estimular crescimento de sistema reticular, parte aérea. Nós temos também vários mecanismos de proteção contra patógenos, então, competição com os patógenos, produção de antibióticos, produção de compostos voláteis que inibem, né, causam um antagonismo direto nesses patógenos. Tá? E também, mais recentemente, a gente tem visto uma série de estudos, né, e novas possibilidades mitigando outros tipos de estresse. Né? O estresse hídrico, por exemplo, né, tem a possibilidade de alguns micro-organismos melhorarem o desempenho das plantas frente ao estresse hídrico. Tá? E na parte lá do solo, quando nós olhamos, nós temos também uma enorme possibilidade, né, na parte nutricional. Então, nós temos vários micro-organismos que participam desse processo de aquisição de nutrientes pelas plantas, seja aí por meio da produção, né, de ácidos orgânicos, compostos aí que vão ajudar a disponibilizar vários nutrientes que podem estar retidos tanto na fase mineral ou na fase orgânica do solo, né, por meio das enzimas, e que vão, então, torná-los disponíveis para as plantas. Tá? Temos aqui o exemplo das micorrizas, que vão aumentar essa área de exploração das plantas para obter esses nutrientes. Tá? Aqui, né, do outro lado, aqui, toda a parte do nitrogênio, né, foi comentado aí, agora há pouco. Infelizmente, no café não temos, né, um fixador de nitrogênio, mas não associativo, né, não simbionte, como a gente tem na soja, mas nós temos a possibilidade de ter ali na rizosfera micro-organismos que fazem a fixação de nitrogênio, que obviamente não tão eficientemente como na simbiose com a soja, e que podem colaborar nessa aquisição também. Tá? Não é objetivo a gente ficar aqui detalhando todos esses mecanismos, mas a intenção é a gente relembrar que existem inúmeras funções microbianas que auxiliam a planta no seu desenvolvimento. Né? Isso é notável. O
O Rodrigo já mostrou muito bem isso para a gente, né? Então, as plantas, elas investem nisso, né? Elas selecionam os melhores organismos, tá? Então, nesse cenário, que nós entendemos que existem vários micro-organismos que colaboram para esse desenvolvimento das plantas, nós podemos, então, explorar alguns ou vários desses micro-organismos para trazer esses benefícios, então, por meio de produtos, né, por meio de bioinsumos. Então, aqui eu destaco, primeiramente, aqui, essa ação, né, do Ministério da Agricultura, do programa Bioinsumos, né, até capitaneado pela Embrapa, que traz, então, uma nova visão e uma nova ferramenta para a agricultura. Tá? Então, aqui nós estamos falando de várias classes de produtos, né, inoculantes, promotores de crescimento, defensivos biológicos, né, feitos com micro-organismos ou até macro-organismos, os biofertilizantes, né, que são produtos do metabólito microbianos que podem ser utilizados, produtos para nutrição vegetal e animal e até extratos vegetais. Enfim, dentro do contexto desse programa, nós temos uma variedade enorme de possíveis produtos biológicos, né, ou bioinsumos. Tá? Nós vamos comentar, obviamente, de alguns deles. Né? Eu sou microbiologista de formação, então vou puxar a sardinha para o lado dos micro-organismos. Tá? Então, dentro desses micro-organismos benéficos, nós temos, então, esses organismos com esse papel. Então, a gente poderia separá-los aí, talvez, em dois grandes grupos, né? Esses que têm esse papel de biofertilizantes, promotores de crescimento e inoculantes, né? Vamos colocar tudo isso dentro de um pacote, é a forma como o programa Bioinsumos organiza isso. Então, são todos organismos que vão trazer aqueles benefícios que a gente comentou ali, né? Adição de nutrientes no solo, melhoria de acesso a esses nutrientes, produção de metabólitos específicos, mitigação de estresses abióticos. Tá? Então, nesse conjunto, nós temos um grupo importante de organismos que nós desenvolvemos na forma aí de inoculantes, né, ou promotores de crescimento, né, ou mesmo até utilizar metabólitos desses organismos no nosso processo produtivo. Tá? E no outro grupo aqui, os agentes de biocontrole. Só pegar uma água. Nesse grupo dos agentes de biocontrole, talvez seja a área desse programa de bioinsumos que está mais avançada. Né? Hoje nós temos aí vários produtos no mercado já com esse objetivo aqui, né? Os agentes biológicos de controle de pragas e doenças. Tá? Então nós vamos daqui a pouco ver um pouco desses exemplos, né? E ver um pouco da fronteira do conhecimento, né? O que nós temos, o que nós podemos fazer com esses organismos. Tá? Mas uma coisa que eu queria destacar aqui, que a gente tem percebido nos últimos anos com essas pesquisas, é que esses organismos eles não são tão obedientes. Né? Eu não vou falar para um micro-organismo, você é só um promotor de crescimento, ou você é só um agente de biocontrole. O que nós temos observado é que esses organismos eles apresentam múltiplos mecanismos benéficos para as plantas. Então, se a gente pega aquela figura que eu coloquei no início, todas essas funções da microbiota do solo, às vezes um mesmo micro-organismo é capaz de desempenhar várias dessas funções. Então, nesse aspecto, nós temos algo interessante que vem surgindo aí como uma possibilidade, que são esses micro-organismos multifuncionais, que seriam extremamente interessantes dentro de um bioinsumo, né? Porque seria um organismo que, a depender das condições, ele pode melhorar uma característica ou outra da planta. Tá? Então, realmente é algo bastante convidativo e instigante. Eu trago essa tabela aqui, ela é só alguns exemplos disso. Olha. Então, aqui uma bactéria, Azospirillum brasilense, que é uma bactéria já aí comercializada no Brasil, ela tem, né, dentro daquele âmbito ali da biofertilização, a capacidade de fixar nitrogênio, ela também é capaz de produzir hormônios vegetais, como auxinas e giberelinas, e também pode atuar no controle de patógenos aí por meio de indução de resistência sistêmica, né, ou ainda produção de sideróforos. Tá?
Então, mostrando o quê? Aquele organismo, às vezes, ele começou, a história da pesquisa dele começou lá com o nitrogênio, né? O Azospirillum é famoso aí pela fixação de nitrogênio. E ao longo das pesquisas, do desenvolvimento tecnológico desse organismo, foi-se observando outras características, que às vezes, em dadas condições, elas se sobressaem mais do que aquela inicialmente proposta. Né? Eu trabalho nessa área, né, especificamente com solubilizadores de fósforo, e a gente tem percebido isso. Né? Lá no início, a gente buscava o solubilizador de fósforo. E no caminho do desenvolvimento, nós vamos percebendo que solubilizar fósforo é apenas uma das características desse organismo. Ele tem outras também, que a depender da situação, ela vai prevalecer. Tá? Então, a planta, ela recruta esses organismos e, ao mesmo tempo, esse organismo ele pode modular a sua resposta para atender aquilo que a planta mais precisa no momento. Então, outro exemplo aqui, olha, o Bacillus subtilis também está presente em vários produtos comerciais, né? Uma bactéria aí multifuncional. Né? Nós temos visto aí, principalmente na área de biocontrole, né? Ela produz substâncias antibióticas, é um ótimo antagonista aí, mas demonstra também capacidade aí, ó, de disponibilizar fósforo, nitrogênio, produção de hormônios vegetais. Tá? Então, quando a gente trabalha com esses organismos, e claro, pessoal, que aqui eu estou falando no nível da espécie, né? Mas dentro da espécie nós temos as linhagens, as cepas, os isolados, né? Que são diferentes entre si. Né? São da mesma espécie, mas são diferentes. Para a gente ter isso claro, é só olhar para o lado. Né? Todos aqui somos da mesma espécie e somos muito diferentes nas nossas habilidades, né? Nas nossas características. Os micro-organismos têm isso também. Então, não quer dizer que eu tenho um Bacillus subtilis, ele vai resolver o problema de tudo. Não é bem assim. Né? Mas só mostrar que dentro da espécie nós temos essas possibilidades e algumas cepas vão se destacar em uma ou outra dessas características. Aqui outros também, né? Pseudomonas também muito presente aí em produtos, Streptomyces não tão presente aqui nos produtos nacionais, mas tem aí vários mecanismos. Tricoderma, né? Também aí muito presente aí no portfólio das empresas. Né? Então, algumas espécies de tricodermas, aqui o Harziano, né, tem mostrado aí, né, o principal, o carro-chefe dele é justamente aí o controle de patógeno, né, um micoparasita, mas também alguns trabalhos mostrando que são produtores de auxinas, né, hormônios vegetais, e também até na disponibilização de fósforo e nitrogênio aí por meio da ciclagem desses elementos no solo. Tá? Quando nós olhamos, então, esses organismos, né, e toda essa história bonita, a gente começa, então, a pensar e acreditar numa transformação da agricultura por meio desses bioinsumos. Né? Então, fazendo um breve histórico aqui, a agricultura, né, ela passou por vários ciclos, né, e talvez o grande último ciclo, na Revolução Verde, né, ela trouxe aí um incremento de produtividade enorme. Né? Então, isso é algo que hoje a gente não deve mais abrir mão, não pode mais abrir mão. Na verdade, precisamos continuar aumentando a produtividade frente à pressão aí do crescimento populacional humano. Né? Então, hoje nenhum modelo agrícola vai se sustentar se ele não atender isso aqui. Tá? Então, esse modelo, inicialmente, extremamente baseado no uso de agroquímicos, né? Então, o input externo. Né? Então, a conversa que o Rodrigo trouxe aqui ilustra bem para a gente. Né? A gente colocou tudo que a planta precisa. Né? Vamos pensar ali tudo que eu posso cercar em termos nutricionais, de controle de doenças, para essa planta produzir o máximo possível. Isso tem custos, né? E, em alguns casos, nós percebemos alguns danos ambientais. Né? Então, danos à saúde humana, ou danos à biodiversidade. Tá? E, na biodiversidade aqui, nós nem estamos ainda pensando na biodiversidade microbiana. Né? O exemplo do trabalho do grupo lá da China que o Rodrigo colocou, traz bem isso. Né? A monocultura, por vários anos, ela traz esse impacto ambiental indesejado, que é a simplificação da biodiversidade microbiana no solo, que a gente sabe que deveríamos seguir o caminho oposto. Tá? Então, o grande objetivo desse modelo é aumentar o rendimento e produtividade. Tá?
Hoje, o que nós precisamos, né? E estamos passando por essa transformação? Um modelo com sustentabilidade financeira e ambiental. Então, um modelo que traga alta produtividade, isso não podemos abrir mão, que possa diminuir o custo ou pelo menos manter, né? Então, não dá hoje para pensarmos em tecnologias que vão aumentar o custo e achar que isso vai ser aceito, né? Que não é bem assim, né? Mas que, principalmente, olha, então, o objetivo é aumentar a produtividade, mas de forma sustentável, tá? E aí que eu trago essa provocação, né? Nós estamos, então, diante de uma possibilidade de uma nova revolução agrícola por meio dos bioinsumos, né? Isso é possível? É um caminho que nós podemos traçar? Esses organismos, né? Esses bioinsumos vão nos ajudar nessa missão? Tá? Eu acredito que sim, e vou tentar mostrar alguns elementos aqui que vocês podem pensar comigo. Então, nós temos aí vários cases de sucesso na microbiologia de forma geral. Né? Se irmos além da agricultura, pensarmos na medicina, por exemplo, né? Quanta coisa que nós temos hoje, os antibióticos, por exemplo, que foram inicialmente descobertos a partir de micro-organismos que salvaram milhões de vidas. Né? Na parte energética, nós temos hoje toda a produção de etanol é via microbiana. Então, são cases de sucesso que mostram para a gente o quê? Que sim, é possível utilizarmos micro-organismo de forma eficiente, em padrão industrial. Tá? Outro exemplo agora na agricultura, fixação biológica de nitrogênio na soja. Né? É motivo de orgulho para a agricultura nacional, né? E todo microbiologista do solo fala de boca cheia da fixação biológica de nitrogênio, porque de fato é um grande case de sucesso. Né? É um micro-organismo extremamente eficiente e que coloca, né, a soja brasileira muito favorável na balança comercial, porque nós temos um input de um elemento extremamente requerido pela cultura, feita via micro-organismos. Então, isso é para motivar a gente e pensar que sim, nós podemos fazer algo semelhante na cafeicultura e em todas as culturas agrícolas. Precisa de tempo, precisa de pesquisa, mas é possível. Tá? Só que, do outro lado, nós temos isso aqui, olha. Os inoculantes, os agentes de biocontrole, por muitos anos, hoje isso está mudando radicalmente, foram vistos à margem, né? Foram vistos como algo muito experimental, que às vezes dava certo num lugar, não dava certo no outro. Né? E isso realmente é uma verdade. Né? Em muitos casos, a coisa não funciona igualzinha em qualquer lugar. Por quê? Porque os micro-organismos, como nós estamos trabalhando com entidades biológicas, eles só serão eficientes quando eles tiverem condições e recursos adequados. Então, precisam ter comida, precisa ter um ambiente adequado ali para eles se desenvolverem. Tá? E esse ambiente adequado, pessoal, né, nós estamos no âmbito da agricultura, nós sabemos claramente que o ambiente agrícola não é nada homogêneo. Né? De um talhão para o outro, eu tenho variação em solo, né? Variação em disponibilidade de água, né? Enfim, nós podemos ter muita mudança dentro de uma mesma propriedade. Imaginem num contexto mundial, num contexto nacional, como que é a diversidade. Tá? Então, esse é um enorme desafio, mas eu prefiro olhar esse desafio do lado positivo, do lado da oportunidade. O fato de nós termos, né, solos distintos, climas distintos, plantas distintas, nos dá a oportunidade de trabalharmos com vários organismos distintos. Então, para o setor da pesquisa isso é bom, para o setor industrial isso é bom, para o agricultor isso é bom, porque nós não ficamos reféns de um único modelo. Na verdade, nós precisamos de vários modelos adaptados às diferentes condições. É o exemplo que nós temos com as cultivares. Né? O potencial genético das cultivares é diferente para a época de plantio, para a região, e nós temos que começar a pensar os bioinsumos dessa forma também. Né? Aqui, pessoal, nós não vamos ter bala de prata, né? Eu vou achar um bacillus que vai resolver o problema de toda a cafeicultura no Brasil. Isso eu estaria vendendo sonhos aqui que são irreais. Tá? Então, nós precisamos pensar nisso aqui, mas lembrem-se, eu acho que é um desafio que traz oportunidade.
E é uma oportunidade que vale a pena, tá? As projeções de mercado, pessoal, elas são muito animadoras, perdão. O crescimento desse setor, ele é visível. Por quê? Por dois grandes motivos. Primeiro, a aceitação. Então, hoje, eu não preciso mais chegar aqui, né, e convencê-los que utilizar bioinsumos, utilizar biológicos na agricultura é algo bom. Acho que todos já estão convencidos disso, né? Então, isso já é uma página virada, né? Outra questão é a pressão. Então, se tem alguém ainda que não está muito afim dos insumos biológicos, o mercado já começa a colocar pressão. Então, os mercados importadores, né, os mercados europeus, por exemplo, eles começam a colocar exigências que acabam nos levando a procurar outras alternativas e eu acredito, né, e existe já várias direções que mostram que, de fato, nós precisamos reduzir o uso de alguns tipos de agroquímicos. E aí, pessoal, deixo claro, não estou defendendo aqui de forma alguma, e novamente seria vender sonhos irreais de que nós vamos fazer uma transição, nós vamos virar a chave. Hoje estamos no modelo que usa agroquímicos, amanhã não estamos mais. Não é isso. É algo muito mais amplo, um manejo muito mais amplo que nós temos que fazer. Tá? Então, sim, nós precisamos mudar. Tá? Então, a gente vai ver algumas possibilidades aqui. E quando falamos no crescimento, nós vivenciamos um momento espetacular para essa área de bioinsumos. Quem trabalha nessa área está rindo à toa. Por quê? O mercado, olha só, de 2017 para 2022, praticamente dobrou de tamanho. Tá? O crescimento é algo assustador. Olha no Brasil como que está a situação de registro de produtos biológicos. Olha. Então, aqui, de 2000 até 2020, olha o salto que nós tivemos de novos registros de produtos biológicos. Tá? Então, isso não está acontecendo à toa. Né? Então, toda essa motivação e essa aceitação, ela está sendo já transmitida, né, e entendida no setor produtivo. Então, nós temos aqui a maioria desses produtos com micro-organismos. Tá? Então, eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas, né, o mercado também acaba fazendo isso, e a gente vai ver alguns exemplos ali. Os micro-organismos são, do ponto de vista de produção, né, de escalar a produção, mais fáceis, né, e mais simples do que macro-organismos. Por exemplo, se eu utilizar uma vespa, né, um inseto no controle biológico, é possível fazer isso em grande escala, mas o sistema de produção é um pouco mais complexo. Então, os micro-organismos vêm chegando com tudo nesse aspecto. Tá? E nesse contexto, dentro desse programa Bioinsumos, vocês podem consultar também, né, é algo bem dinâmico. No lançamento desse Bioinsumos, desse programa, foi lançado um aplicativo, né, que vocês podem baixar aí nessas lojas de aplicativos, o Google Play ou Apple Store, que vocês vão ver hoje tudo que nós temos disponível em produtos registrados dentro do âmbito de biológicos. Tá? Esse dado aqui está atualizado, eu chequei ontem, né? Então, nós temos hoje 265 produtos para controle de pragas e 321 produtos classificados como inoculantes. Tá? Eu fiz um levantamento, né? Depois a gente vai mostrar alguns exemplos desses produtos. Aqui a ideia não é colocar nome de nenhum produto comercial, eu estou interessado aqui no ingrediente ativo para a gente discutir, então, quais são os organismos, né, os agentes que estão sendo utilizados ou que têm potencial de utilizar na cafeicultura. Lembrando, pessoal, que esse número aqui é o total. Né? Aqui ainda não comecei a falar do café, não. Por enquanto, eu estou falando do âmbito geral. Né? Particularmente, eu acho esse número ainda pequeno, perto do potencial que nós temos. Né? Então, a gente acredita que nos próximos anos isso aqui vai crescer bastante. Tá? E dentre esses produtos, né, nós temos aí as classificações do programa Bioinsumos. Né? Então, temos esses produtos aí para controle de pragas e doenças. Então, bioacaricidas, biofungicidas, feromônios, bioinseticidas e outros ativos biológicos.
naquela parte ali de inoculantes, então organismos ou produtos metabólicos aí voltados para a fertilidade do solo, nutrição e mitigação de estresse abióticos, então aí os inoculantes, biofertilizantes, bioestimulantes e outros ativos biológicos, né? Então, e até algumas práticas aí, alguns processos tecnológicos para manejo de espécies vegetais, tá? Nós vamos nos concentrar nesses dois primeiros aqui, né, dando aqui alguns exemplos do que nós temos disponível dentre esses produtos. Aqui, novamente, aquele dado, né, do crescimento, ó, isso aqui, informações do Brasil, do setor, ó, então, entre 2018 e 2019, 55% de crescimento, né, em 2019 um pouco menor, mas nós temos vários produtos da classe de bionematicidas, né, a gente vai perceber que até para o café nós temos alguns produtos aí interessantes, né, e a participação do mercado de bioinsumos no conjunto dos defensivos agrícolas, que aumentou de 1,5% para 2,6%. É ainda muito pequeno, né? Então, a gente espera que nos próximos anos isso se amplie. E o que nós temos para o café? Então, talvez, acho que isso é o que vocês estão mais esperando aqui, né? Esse levantamento dos produtos que nós temos disponível aqui para a cafeicultura, tá? Primeira coisa que eu trago aqui, os bioinsumos para café, pessoal, a maioria deles são herdados de outras culturas. Culturas como a soja, como o milho, né? Então, nós temos, no processo de desenvolvimento desses bioinsumos, uma tendência natural de, primeiro, testar aí nas grandes culturas, né? Naquelas que têm maior fatia de mercado, a soja, a cana, o milho, e o café vem com a quarta fatia. Tá? Aliado a isso, tem a questão que o café é uma cultura perene, né? Ciclo bianual, então todos os testes são mais demorados. Então, normalmente, há essa tendência nas pesquisas e desenvolvimento de produtos de nós procurarmos primeiro essas culturas. Tá? Mas essas culturas muitas vezes compartilham patógenos com o cafeeiro. Então, em 2011, né, foi publicado um ato do Ministério da Agricultura que o registro desses agentes biológicos de controle ele deveria ser focado no alvo biológico e não mais na cultura. Então, isso abriu uma porta interessante para esses produtos, porque se essas culturas compartilham patógenos, elas podem compartilhar os produtos para controle, né, os produtos biológicos. Tá? Então, a questão do teste nas diferentes culturas ela é facultativa. Isso, por um lado, é bom, por outro, a gente precisa pensar, né? Porque como estamos trabalhando com organismos vivos, nós precisamos pensar se um mesmo produto vai ter a mesma eficiência em diferentes plantas, né? Então, isso é algo a ser investigado aí. Mas, o que nós temos, então? Olha, bionematicidas, para controle, então, desses nematóides aqui que são problemas no cafeeiro. Então, olha só aquilo que eu comentava, na melodógena incógnita, está presente além do cafeeiro, na soja, né, na cana. Então, nós temos vários agentes de controle já registrados, né? Então, aqui eu estou falando do micro-organismo, não do produto comercial. Então, muitas vezes nós vamos ter mais de um produto comercial no mercado utilizando o mesmo micro-organismo. Tá? Então, nós temos aí bactérias do gênero Bacillus, tá? E fungos aí, Psammomyces e Trichoderma. Tá? Melodógena exígua, também temos alguns produtos, né, à base de bacilos, e melodógena paranaensis também, o Bacillus subtilis. Comecem a notar, pessoal, que há muita redundância, né? Muitas bactérias do gênero Bacillus, tá? E muitos produtos à base de Bacillus subtilis. Tá? Então, comecem a observar isso. Olha lá, Pratylencos brachiurus, também outro patógeno aí que o cafeeiro compartilha com outras culturas. Então, o cafeeiro tem acesso a vários produtos com esses agentes de biocontrole aqui. Tá? Então,
vários bacilos novamente, Psellomyces, um fungo, e agora o tricoderma também aparecendo aqui. Diferentes espécies de tricoderma. Tá? Risoctoniose. Então, Rhizoctonia solane, também um patógeno aí, afeta várias plantas. Novamente, vários agentes de biocontrole, novamente, repito, ó, bacilos, tricoderma predominando. Tá? Então, a gente começa a ver uma convergência desses produtos, desses agentes de biocontrole. Tá? Olha, agora sim, algo específico do cafeeiro, ferrugem, né? Olha lá quem que é o agente de controle, Bacillus subtilis, já presente em outros produtos. Tá? Mancha aureolada, né? Pseudomonas, novamente, o agente de biocontrole, Bacillus subtilis. Vocês estão vendo? Está ficando repetitivo, né? Quem são esses organismos, quem são esses indivíduos que participam do biocontrole. E aí a gente começa a pensar, né? Por que está tendo tanta repetição? Será que não existem mais outros organismos? Ou será que nós temos uma tendência de utilizar o que já está disponível? Lembra daquela questão dos multifuncionais, os micro-organismos multifuncionais? É muito tentador eu querer esgotar as possibilidades de algo que eu já desenvolvi, né? Para poder, então, aplicar aquele para várias coisas. Tá? Mas eu chamo a atenção que nem sempre isso será o mais eficiente. Ele pode funcionar, mas não necessariamente será o mais eficiente. Cercosporiose e mancha de foma, não temos produtos comerciais registrados. Tá? Então, tem um gap aí, né? Tem algo que nós precisamos trabalhar. E para controle de pragas, o que nós temos aí? Tem alguma coisa? Temos sim. Né? Então, nesse aspecto, temos um avanço para controle da broca do café. Olha, nós temos aí o fungo Bovéria. Opa, perdão. Apertei aqui. O fungo Bovéria, que já é também um produto bastante estabelecido, né? Então tem vários produtos para vários alvos, né? Então ele é efetivo aí para controle da broca, e alguns produtos até misturando outro fungo Metarrhizium, tá? Então temos aí um fungo interessante aí, né, para produtos nessa área. E o bicho mineiro? Não temos nada registrado para bicho mineiro ainda. Então, ainda não temos produtos comerciais que nos ajudem a lidar com essa importante praga aí. Para ácaros, ácaros problemas aí na cafeicultura. Temos aí para o ácaro branco a utilização de um produto aí à base de um outro ácaro predador, tá? Mas para o ácaro vermelho e o ácaro da leprose, não temos nada ainda. Cochonilhas, novamente a Bovéria, olha, aparecendo ali como um potencial de controle desses organismos. Tá? E outras cochonilhas, ainda não temos nada disponível. Então, se nós fecharmos aquela conta ali do que nós temos para o café, eu fiz esse exercício de contar ali as espécies, olha, nós temos 6 espécies de bacilos, 4 de tricoderma, uma de Bovéria, uma de Metarrhizium, uma de Psellomyces e uma espécie de ácaro. Então, lá em cima temos as bactérias. Então, olha só, todas as bactérias estão representadas por um único gênero para todos os produtos utilizados na cafeicultura, o gênero Bacillus. E nós temos, olha, mais de 20 mil espécies conhecidas. Na verdade, isso aí nós acreditamos que é muito subestimado. Essa figura aqui mostra, olha, o crescimento desde a década de 80 até hoje do número de novos grupos bacterianos identificados a cada ano, olha. Então, isso que está em vermelho aqui são novas espécies identificadas a cada ano de bactérias. Então, mais de 1000 espécies por ano são identificadas. Será que não tem mais espécies que poderia virar um bioproduto? Possivelmente sim. No caso dos fungos, né, apareceu uma diversidade maior aqui, ó, Tricoderma, Bovéria, Metarrhizium. Nós temos mais de 120 mil espécies conhecidas de fungos. E esse número é provavelmente apenas uma ponta do iceberg, né? Os especialistas estimam que nós temos pelo menos 2,2 milhões de espécies fúngicas.
Então, aquilo que o Rodrigo falava, que nós conhecemos pouco, nós conhecemos muito pouco mesmo, né? A gente tem aí um universo a ser explorado dentro desses organismos benéficos para a agricultura, tá? E nesse aspecto, eu queria, nessa parte final aqui, colocar então o que nós podemos ter para o café. Então, aquilo ali é o que nós temos hoje, que particularmente eu acho pouco ainda, né? Nós temos muito para avançar, temos muito para desenvolver. O que nós podemos ter, tá? Então, tem muitas pesquisas ocorrendo, né? Tem um grupo de pesquisa de Viçosa, né, que está trabalhando aí em possíveis agentes de controle da ferrugem. Então, fungos micoparasitas, né, que vão parasitar a ferrugem para auxiliar no controle biológico. Então, esse trabalho aqui, olha, aqui a folha de café, né, inoculada só com a Emileia, né, causadora da ferrugem, e aqui um fungo que eles obtiveram lá, a Calonectria, né, mostrando um potencial de controle bastante interessante desse patógeno, né? Eles mostram, inclusive, que esse possível, né, agente de controle biológico, ele tem até uma vantagem quando comparado com o fungicida, porque ele não altera em nada a taxa fotossintética da planta, enquanto o fungicida ele causa algumas alterações negativas na taxa fotossintética. Então, aqui a gente vê que sim, é possível termos outros organismos que vão nos auxiliar no controle dessas doenças, desses problemas que nós temos, né, de uma forma baseada em micro-organismos. Então, aqui outros dados, olha, mostrando então outros candidatos. Tá? Eu coloquei bem pequenininho aqui, não vai dar para ler, mas depois, se vocês quiserem as referências aqui, mais para o contexto científico, mas pesquisas que foram realizadas, estão sendo realizadas, de novos possíveis candidatos para desenvolvimento de produtos. Então, aqui, alguns exemplos de fungos, né? Alguns para controle de cercóspora, tá? Outros aqui para ferrugem também, e também de bactérias, né? Que podem ser novas opções aí para esse biocontrole. Para nematóide, então aqui, olha, explorando alguns fungos já famosos, né, o Arthrobotres aí, que é um fungo predador, então para controle de alguns nematóides, as bactérias também aí, outra aqui, uma Pseudomonas, com a possibilidade aí de nós termos outro agente. Tá? Aqui, pessoal, coloco também para o bicho mineiro, né? Então aqui os macro-organismos, né? Então utilizar insetos para controle do bicho mineiro. Então aqui uma vespinha, né? Que parasita as larvas do bicho mineiro, tá? Então entra também naquela questão do manejo, né? De não só necessariamente aplicar o organismo, mas manejar esses inimigos naturais na propriedade. E aqui, eu confesso que eu não sei, mas o potencial comercial disso para desenvolvimento de produto, mas mostrando uma perspectiva que sim, existem organismos na natureza. Esse aqui no Brasil, né, nós temos algumas pesquisas indicando como um candidato de macro-organismo para auxiliar no controle do bicho mineiro, né, o crisopídeo, né, que é um predador de ovos e pupas de bicho mineiro. Então, aí há algumas pesquisas bastante avançadas, né, de multiplicação em massa desse inseto, né, para a utilização no controle biológico do bicho mineiro. Na broca do café, né, aqui uma vespa parasitoide também, bastante interessante, né, ela parasita o adulto, põe os seus ovos aqui, e toda a fase larval, né, dessa vespa acontece dentro do corpo da broca, né, e no final emergem então os adultos. Né, então também um outro potencial de produto aí para o futuro, né, que as pesquisas vão trabalhando. Tá? Vocês viram que tudo que eu mostrei que nós temos para o café está na área de biocontrole. Né? Aquela parte de biofertilizantes, de inoculantes para aumentar aí, né, a absorção de nutrientes, o crescimento vegetal, não temos ainda produtos para o cafeeiro. Será que existe a possibilidade? Então, vou mostrar aqui o resultado lá das nossas pesquisas, mostrando aí um candidato, né, um fungo, Aspergillus, que veio demonstrando aqui uma promoção de crescimento, inicialmente de mudas de cafeeiro, então fizemos aí mudas inoculadas nas bolinhas pretas aqui, né, e a não inoculada nas abertas,
mostrando então que esse fungo aumentou, né, o crescimento dessas mudas, no caso da altura 5,6% e no diâmetro de caule em 6,1%. Esse primeiro resultado foi bastante animador e nós ficamos, né, instigados a levar isso para o campo, né? Então, estamos conduzindo nesse momento aí um experimento agora em nível de campo, né? Implantamos aí uma nova lavoura e fizemos a inoculação dessas plantas. Aqui um experimento que a gente combina aí efeito de fontes de fósforo, tá? Que não vou entrar em detalhes aqui, mas depois, se alguém tiver curiosidade, nós podemos discutir. Mas o que eu queria mostrar aqui é isso, olha. Onde nós inoculamos com esse fungo, nós podemos ver claramente que nós temos um aumento no desenvolvimento dessas plantas, né? Então, essas plantas estão crescendo mais rápido, estão se desenvolvendo melhor. E a gente vai continuar acompanhando isso ao longo dos anos e ver os efeitos aí na parte de produção, enfim. Temos muita coisa a decifrar. Mas, para instigá-los, né, que nós temos sim pesquisa e desenvolvimento e coisas que podem trazer inovações aí para a cafeicultura, tá? Aqui outros exemplos de pesquisas também que vão sendo conduzidas. Olha o azospirilo aparecendo aqui para o café também. Então, possibilidade de promoção de crescimento no café por azospirilo. Então, pode ser que num futuro próximo, esse azospirilo que já está no mercado ou linhagens dessa espécie possa também ser aplicado no cafeeiro. Aqui pesquisa com micorriza, né, que é algo muito antigo do conhecimento, nós já sabemos os efeitos benéficos, mas um grande entrave ainda é a produção em escala, né? Desenvolvemos inoculante em escala, mas é algo com potencial enorme. E aqui várias bactérias, né? Algumas diferentes daquele núcleo comum que nós colocamos ali, com esse potencial de promoção de crescimento. Tá? E para finalizar, eu trago essa provocação, eu gosto desse esquema aqui, que ele nos fala dos estágios de desenvolvimento de tecnologia. Eu acho que a gente que está no meio, a gente percebe que as coisas não são da noite para o dia, né? Então, toda essa onda que nós vivenciamos, grande parte do que está no mercado hoje começou há 5, 10, 15, 20 anos atrás, né? E nós vamos ter, certamente, daqui a 5 anos, 10 anos, muita coisa nova aparecendo. Tá? Então, os desafios, né, eles vêm na forma de etapas. Primeiramente, olha, nós precisamos isolar os organismos, obter, ver aqueles que são os melhores candidatos, tá? E isso precisa ser um trabalho constante por todos aqueles desafios que nós falamos da diversidade, né, de ambiente, de solo, de planta. Depois, ver se esse organismo é possível de ser multiplicado de forma massal. Para ele ganhar o mercado, ele precisa ser capaz de ser multiplicado em grande escala, porque senão a tecnologia ela fica inviável. Formulação, ver como fazer isso chegar de forma viável no alvo. Esse também é um enorme desafio que o setor produtivo ele tem que encarar, né? Porque como estamos trabalhando com organismos vivos, aqui nós precisamos levar em conta que os desafios são muito maiores, né? Porque esse organismo pode morrer a qualquer momento, e se ele morrer, todo aquele efeito esperado não vai acontecer. Tá? E, claro, os experimentos, os testes, né? Todo produto para ser lançado, ele precisa ser testado e validado em termos de eficiência agronômica. Tá? E aí sim, chegar, né, no caminho final, aí, né, a reta de chegada na comercialização. Tá? O que acontece? Nem sempre isso é linear. Né? A gente muitas vezes precisa, depois disso aqui, já fazer alguns testes para ver se a tecnologia tem alguma viabilidade e, infelizmente, muita pesquisa morre aqui. Por quê? Por mais que seja bom, às vezes essas etapas aqui, elas não são tão simples. Tá? E para vencer essas etapas, a gente precisa justamente disso aqui, olha, colaboração da pesquisa, da indústria e do produtor. Isso que é a chave para o sucesso, pessoal. Então, a ideia, né, desse workshop que nós estamos tendo aqui, ela é fantástica, né? Ela traz aquilo que o Rodrigo nos colocou aqui, algo amplo, que nos ajuda a entender todo esse complexo ambiente. Aqui eu tentei trazer essa mensagem do que nós temos, o que a gente pode, naquele ajuste médio que o Rodrigo falava, e daqui a pouco nós vamos ter uma na prática, né, nas produções on-farm. Mas, independente do estágio que nós estamos, pessoal,
Isso aqui é crucial. Esse momento que a FENICAFÉ nos promove aqui, de dialogar todos esses setores, é algo crucial para a gente conseguir chegar, né, e vencer essas etapas. Tá? Então, agradecer rapidamente aqui, né, a UFO, né, que a gente tem conduzido essas pesquisas lá, toda a equipe de pesquisa lá, os grupos de pesquisa, né, a CNPq e FAPEMIG, que são financiadores dessas pesquisas, aos nossos parceiros também, a NOAA, que vem financiando, né, e topou esse desafio com a gente de trabalhar esses inoculantes, a Montser também, que vem fazendo junto com a gente um trabalho muito interessante de conscientização e uso desses biológicos, tá? E por fim, pessoal, fazer um convite para vocês conhecerem o nosso campus Monte Carmelo da UFO. Temos lá um curso de mestrado em agricultura e informações geoespaciais, então, se quiserem fazer o mestrado com a gente, sejam bem-vindos, né? Procura lá no nosso site, só buscar no Google PPG-AIG, né, que a gente vai ficar muito feliz de receber vocês lá, e se quiserem conhecer o nosso campus também, vai ser uma alegria muito grande. Tá? Obrigado aí à organização. Obrigado, professor. Pessoal, passar um recado rapidinho aqui, o professor Gilberto, ele vai continuar